Agora sim, Marcelo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais de 12 cidades. Faltou luz ali em Alvorada, então a gente está com um pouco menos. Muito bom rever vocês aqui. Algumas pessoas ainda estão muito próximas, a gente mantém contato ali, como o Vitor falou. Algumas pessoas a gente não consegue manter o contato até pela questão geográfica, né? Que hoje, como a gente faz movimentos por todo canto, mas muito bom ver vocês e bom ver que vocês ainda estão conectados com o magnetismo. Um dos motivos que a gente despertou em fazer essa aula não, esse encontro, e migrar para o nível 4 é porque a gente percebeu que o nível 3 ele acaba sendo muito corrido, porque é muito conteúdo, é onde entram os portais, as experiências à noite e tal, então vocês não conseguem praticar tanto. E, como diz um axioma hermético que dá leite às crianças e carne aos adultos, então alguns conhecimentos a gente não consegue, nem pode passar para todos, assim, num primeiro momento. Então, eu no nível 3 ali, eu já trago um olhar dos princípios herméticos, e algumas pessoas, se eu perguntar hoje, não fazem ideia quais são os princípios herméticos. Outros decoraram de cabo a rabo ele, de A a Z, mas não entenderam realmente o que é os princípios herméticos, a importância deles na nossa vida, que eles estão o tempo todo na nossa vida, você queira ou não queira, mas muito mais do que isso. Eu quero compartilhar com vocês a capacidade de aplicar eles na sua vida. E eu preciso dizer para vocês, são apenas 7. Se você aprender a aplicar esses princípios herméticos no seu dia a dia, você, como diz a meninada de hoje, você zerou o game, você entendeu o jogo. Então não é decorar mentalismo, correspondência, vibração, não é isso. É entender como esses princípios se conectam, o quanto eles estão impactando na nossa vida e como eu posso manipular. O mago, o alquimista, é o que sabe manipular esses princípios. Ou você vai continuar sendo apenas o efeito das causas desconhecidas, efeitos do acaso, como a gente chama. Acaso não existe. Acaso é uma ordem que você ainda não entendeu. Então, a ideia é que vocês aprendam a manipular isso de uma forma que você aplique na sua vida. Por quê? Porque a maioria aqui, acho que todos praticamente aqui, cuidam de pessoas hoje. Ou estão transicionando a carreira para cuidar de pessoas. Então, existem milhares de técnicas, a PNL é genial, a regressão é genial, o magnetismo, a fascinação, a hipnose ericksoniana, enfim, Theta Healing, qualquer coisa que você faça é muito interessante. Mas tudo, absolutamente tudo, vai estar conectado com os princípios herméticos. E quando você aprender a manipular isso, você vai trabalhar você. A ideia dessa vivência é você entrar, digamos, num processo de cura profundo. Só que o que acontece hoje nesse mundo contaminado que a gente vive? A Lucy resolve isso hoje, amanhã ela tem outro problema. Ela precisa de mim novamente. E é o tempo todo isso acontecendo. Então, qual a ideia? A Lucy, como terapeuta, como uma mulher que conduz mulheres, que conduz grupos, que faz vivências, ela também vai ter as dores dela também, ela não escapa da lei do eterno retorno, como diz. Ela vai entrar em processos que ela vai ter que refletir. Inclusive, eu sei que ela está vivendo um processo agora que ela já consegue identificar quais os pontos cegos e consegue manipular e ajustar, entender que as coisas me afetam até onde eu permito. Parece uma frase pronta de efeito, e é. E toda frase pronta de efeito, ela tem um efeito. Basta que você entenda. Então, para a gente entender que eu separei alguns pontos, claro, é muito pouco tempo,
para a gente fazer aqui, mas nessa vivência de nível 3 e 4, nós vamos seguir o conteúdo do nível 3. Para o nível 4, nós temos mais um portal de iniciação, um portal de fogo, né? Para quem já fez os outros portais sabe o quanto eles são impactantes e fortes na nossa vida. Só que praticamente os 2 dias do nível 4, nós vamos trabalhar aprendendo a manipular os princípios herméticos. Claro, vai ter mais conteúdo ali sobre leitura corporal, leitura não verbal, como aplicar isso, como captar isso na anamnese para você poder desenrolar o atendimento, entender as microexpressões. Você já deve ter, quem já participou dos meus cursos ali, já viu eu fazendo leitura em real time, pelo ombro, pelo piscada, pelo jeito que ele tocou, pela respiração. Então a gente vai ter esse conteúdo. Mas eu acho que a cereja do bolo desse nível 4 vai ser aprender esses princípios herméticos na prática. Eu separei alguma coisa aqui, mas o que eu posso dizer para você? Como o Vitor falou, nós temos hoje a neurociência, que é genial, que explica como as coisas acontecem quimicamente. Ok. Mas muito antes de existirem livros, antes de existir internet, antes de existir uma religião, uma crença, o sistema, o sistêmico, antes de existir qualquer coisa que você imagina, esses princípios herméticos já existiam. E esses princípios não foram criados por homens. Então, esses princípios, essas leis que acontecem, que são aplicadas, ela não depende de uma crença. Apesar de se conectar com as crenças, que a gente vai ver logo mais isso. Esses princípios, eles operam em total silêncio, sustentando um movimento dos nossos pensamentos. E quando a gente imagina que isso influencia, sustentando os nossos pensamentos, o primeiro princípio hermético já nos diz que o todo é mental. Você dominando esse princípio, você domina todos os outros. Mas não é decorar ele. Eu vou trazer para vocês alguns pilares bem rasos para você entender. O grande símbolo daquele que compreendeu que o universo exterior e o universo interior obedecem os mesmos princípios. Os ensinamentos foram organizados ali, a gente pode encontrar o mais básico ali no Kybalion, que até a gente tem um grupo de estudo de hermetismo e foi a sugestão de a gente pegar um livro básico como o Kybalion, e o Kybalion é um livro básico aos olhos de um normal, de um tolo. Ele é um livro extremamente profundo, tudo está revelado ali para aquele que está pronto para ouvir, para entender. Mas hoje a gente não vai estudar um livro. A gente precisa atravessar o limiar. Para cada um de vocês que já sente... como é que se desliga aqui? Desliga o áudio aí, Ivone, obrigado. Para cada um de vocês que já sente, em algum nível, que existe uma engrenagem invisível movendo a realidade. Então, provavelmente, em algum momento você já pensou, parece que tem algo que me tranca, as coisas acontecem, parece que eu sou influenciado por um mundo espiritual, e aí, dependendo da crença que você vai para um olhar de outras vidas, ou de acaso, ou sistema. Esse movimento invisível está acontecendo, sim. Só que eu posso ser refém dele ou entender como manipular ele de acordo com o meu desejo. E a grande alquimia, o grande equívoco quando surge o movimento do hermetismo, que se imaginava que o alquimista transformaria o chumbo em ouro. E é exatamente isso, transformar o metal pesado em algo valioso, algo que não está de acordo com os meus princípios, transformando ele para os meus princípios. O alquimista, ele transforma do mental para o físico e do físico para o mental. Cada pensamento, ele não é à toa, ele não é neutro. Aí imagina, nós somos dotados de uma máquina sensacional como o nosso cérebro, a nossa mente,
E, aparentemente, você não tem controle sobre ele. Os pensamentos vêm do nada, as coisas acontecem, eu não sei por que esse ciclo se repete comigo, com a minha família. Os pensamentos não são neutros e as emoções não são acidentais. Que os encontros não são aleatórios. Você está aqui hoje não é um aleatório. Você que não veio não é aleatório, você que fez as pessoas que passam na nossa vida não são aleatórios. Hoje uma querida que está entre nós me falou que é como um grande teatro o jogo da vida. E existem personagens que passam pela nossa vida e marcam, existem figurantes que estão ali só por estar. Aquele personagem que foi super importante, amanhã pode ser que ele não seja. Existe uma arquitetura sutil sustentando tudo. E a pergunta não é se essas leis, esses princípios existem. A pergunta é para você agora. Você está vivendo consciente desses acontecimentos? Ou está sendo conduzido por elas sem perceber? Quando eu vivo consciente, não há castigo, eu escolho. Quando você acha que não tem escolha, também já é uma escolha. Dominar os princípios herméticos não é acumular conhecimento oculto. E é o que eu mais vejo hoje. A pessoa faz um curso de apometria, um curso de reiki, blá, 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 blá. É um acúmulo. Um dos axiomas herméticos que sustenta o hermetismo, e eu repito ele constante, onde diz que todo conhecimento é útil quando ele lhe é útil. E útil não é você pregar palavras ao vento. Útil, ele precisa ser útil a você mesmo. Fora isso, seria o mesmo que você ter um teto e você dormir do lado de fora da casa, abrigar as pessoas, entregar ao universo, e você não alimentar, não saciar a sua própria fome. Todo conhecimento é útil quando ele lhe é útil. Dominar os princípios herméticos é assumir a responsabilidade energética. É perceber que quando você reage, você está operando um princípio, alterando uma lei do universo. Certo? Então, quando você reage, você opera uma lei. Então, essa responsabilidade é sua. Eu permanecer numa dor, a responsabilidade é minha. Parece bobo mais uma vez, né? Quando você julga, está ativando uma polaridade, quando você oscila sob o ritmo, quando você sofre repetidamente, está dentro de um padrão de causa e efeito. Nada é punição, nada é acaso, nada é desorganizado. Algumas vezes, dependendo da crença, nós temos a ideia de karma, de castigo, de acaso, e vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso nos cursos. Claro, aí depende da crença de cada um. E a crença é um conceito gregário, é aquilo que faz sentido para mim, é o que me faz bem. Nós somos assim, o que nos serve, o que faz sentido. Então, talvez a ideia de um paraíso seja após a morte. Eu estou sofrendo agora, isso é um conceito romano. Eu sofro agora, mas em algum momento eu vou desfrutar do Jardim do Éden, que é um assunto mais profundo ainda, que o Jardim do Éden nada mais é que uma projeção mental. É um lugar de êxtase que você encontra dentro de você. Não existiu no universo e não existe. Se você leu isso na Bíblia, você não entendeu a Bíblia. Mas é um papo para outra hora. Então, quando eu digo que eu não acredito em castigo, não acredito em karma, eu acredito em causa e efeito. Efeito da causa. Eu posso ser só o efeito da causa. E algumas pessoas dizem, isso é fácil falar, você não tem coração. O Mike hoje, que é além de meu amigo, ele é meu sócio no meu empreendimento, e ele viu eu e a Tatiana passar por uma situação extremamente pesada, desagradável, e ao mesmo tempo eu poderia ter aceitado aquele efeito. Eu precisei entender o que eu tinha feito de errado, onde eu errei o curso, só que isso eu precisava mudar minha vibração, para mudar o ritmo das coisas, para mudar a causa, para ter um outro efeito.
encontrando os dois extremos, utilizando a minha criatividade, o meu feminino, e a minha força motriz, literalmente, a minha força masculina. Então eu consegui aplicar os 7 princípios herméticos para virar um jogo. Só que, primeira coisa, como eu falei agora, a autorresponsabilidade. E é isso que as pessoas fogem. Eu até aceito que a pessoa fuja, uma pessoa que vem até nós, uma pessoa que está doente, que não tem conhecimento algum, perfeito. Mas você que já está comigo no nível 2, no nível 3, você que se diz agente de transformação, é extremamente necessário que você aprenda a lidar com as suas emoções. Enquanto o seu telhado estiver, nem de vidro ainda, estiver só com a folha de bananeira, a chuva vai entrar e vai afogar até que você entenda o porquê que isso está acontecendo. Então é isso que eu quero trazer para vocês, essa capacidade de manipular isso. Quando você sofre repetidamente, está dentro de um padrão de causa e efeito. Você entra em um espelho, porque cada princípio que estudamos não está fora, ele está acontecendo dentro de você agora. Você queira ou não queira, esses princípios estão operando o tempo todo. Então, o que eu posso fazer sobre isso? Eu posso apenas continuar sendo vítima das leis do universo ou aprender a dominar. Os grandes mestres deixaram isso para nós. E como eu vou dizer para você, como eu já disse outras vezes, você não vai encontrar uma literatura ampla. Você encontra curso de hermetismo por R$100, iniciações por R$200 no Hotmart. Bobagem. Ele é passado dos lábios aos ouvidos. E hoje é raríssimo esse conhecimento. Por que o hermetismo não tem livros, não tem dogma? Porque ele não quer virar religião, ele não quer escravizar. A ideia dos princípios herméticos é que você seja dono dos seus pensamentos, dono das suas causas e dono dos seus efeitos. Sua mente é desordenada e sua realidade ecoa em desordem. Primeiro princípio hermético, mentalismo. Se a sua mente for desordenada, se os seus pensamentos forem desordenados, automaticamente a vibração é desordenada, a sua polaridade é desordenada, você vai estar desordenado. Sua energia é fragmentada. Seus resultados também são fragmentados. Quando se fala isso, se a sua energia é fragmentada, os seus resultados também são fragmentados. Aonde eu encontro o princípio hermético? Percebe que é uma frase tola. Como eu falei, lê o Caibalion por ler. É um livro bobo. Energia fragmentada, resultado fragmentado. Energia é vibração, é ritmo. Se a sua vibração está fragmentada, o seu resultado é fragmentado. A sua escalada é muito pequena. A sua colheita vai ser fragmentada. Seria o mesmo que a cada solstício eu largar um punhado de semente ao solo. Eu vou colher a cada solstício um punhado de alimento. Quando eu entendo como funciona a estação do ano correta, quando eu entendo o solo, a chuva, o vento, as forças da natureza, e quando eu uso um princípio de mentalismo, eu planejo aonde eu vou semear a minha semente, em qual ordem isso vai acontecer. Se o seu masculino interno está ferido, tanto para homem quanto para mulher, se o seu masculino está ferido, a sua tomada de decisão também é ferida. Se o seu feminino interno está reprimido, a sua intuição silencia. Então é preciso esse equilíbrio de polaridade e gênero. Os princípios não falham. Nós que ainda não aprendemos a operá-los. E quando o ser humano aprende a operar esses princípios, ele deixa de implorar ao mundo. Ele deixa de reagir ao mundo e começa a dialogar com o invisível. Por isso que eu falo, não é para todos. É um papo de doido. Dominar esses princípios na prática é atravessar as 3 iniciações.
da mente, onde você escolhe os pensamentos, a da energia, onde você governa o seu estado, e da consciência espiritual. Então, os princípios herméticos, eles seguem 3 pilares: corpo, mente e espírito. A trindade, tudo está na trindade. Os 3 iniciados, as 3 Marias, tudo que você imaginar, está, os portais têm 3 pontos, tudo tem 3 pontos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui, aí eu vou abrir para fazer alguma pergunta. Mas é um papo, de certa forma, confuso. E de coração, tem muitas pessoas aqui que eu gosto, que eu vejo que têm muita capacidade para ir além, e ainda estão presas a pequenas coisas. Então, por isso que o convite é para a gente aprender, a gente compartilhar esse conhecimento com vocês, que me foi dado há muitos anos. Eu não vou dizer que... Não, tem gente aqui que nem era nascida, eu já estava nessa jornada. Sobre os princípios que estruturam a realidade visível e invisível, os ensinamentos foram organizados de uma forma que esses princípios não são dogma, não são crenças, não são regras externas, não são padrões, não são estruturas, são fundamentos operativos que organizam uma experiência. Eles explicam que a experiência se organiza organizando a próxima experiência. E que não há uma forma de compreender sem viver, ou viver de forma inconsciente. Você poderia, por exemplo, fechar os olhos agora e pensar em algo que você quer resolver, achar uma técnica, mas é muito mais do que isso. Alguns cursos eu deixo escapar de forma até meia grosseira, quando as pessoas têm a ideia de um trauma, de um evento. É claro, é o nome que a gente dá. Mas o pensamento, ele cria um significado. O pensamento vem de uma informação externa, ou de uma experiência que você já teve externa. O significado gera uma emoção, a emoção move o corpo, princípio de vibração. O corpo executa uma ação, causa e efeito, e sua ação gera uma consequência. E preste atenção, isso não é misticismo, não é macumba, é uma arquitetura interna. É isso, uma arquitetura interna. Os princípios herméticos descrevem essa arquitetura. Eles revelam a mente se organizando, a realidade dentro do interno que reflete no externo. Como que eu organizo o meu interno mental? Puxa, Marcelo, uau, você é um gênio. Isso parece fácil, e é fácil. Para aquele que assume o compromisso, aquele que quer ser responsável pelas ações, pelo que está acontecendo, na forma de pensar, de agir, de sentir, e aprender a manipular esses princípios pode ser muito interessante. O interno se reflete ao externo, pois tudo está em movimento. Os opostos são o mesmo em graus de vibrações diferentes. Então, quando você olha, puxa, a Jennifer me fez algo, ou isso está oposto aos seus princípios, ou você é o mesmo dela. O amor, o ódio, são o mesmo, apenas em graus de vibrações diferentes. Então, se algo me incomoda sobre a Jennifer, basta eu mudar a vibração. Como muda a vibração? Através do mentalismo. Eu estou fazendo de uma forma rasa aqui para a gente poder entender, tá? Estou vendo aqui uns tópicos. A vida pulsa em ritmo. Toda consciência nasce de uma origem. Toda criação exige uma integração de polaridade. Esses princípios não pedem crença, não pedem que você acredite, eles acontecem. Eles pedem observação. A diferença entre alguém que vive em repetição e alguém que evolui conscientemente está na capacidade de reconhecer esses padrões em ação. Porque quando você não domina esses princípios, você reage sem perceber o mecanismo. Ou seja, como eu falei antes,
Mesmo que você não saiba, mesmo que você não acredite, você é refém desses princípios o tempo todo. Seria o mesmo que você entrar em um trem em movimento, não há um maquinista, ninguém está conduzindo esse trem. Eu vou seguir até que ele bata, até que aconteça o pior. Ou, se eu sei onde eu quero ir, e eu sei pilotar o trem, se eu sei guiar o trem, eu vou onde eu quero. Ou vou ser refém da potência que ele está me trazendo. Esse mecanismo oscila sem que você entenda o movimento. Você pode culpar o extremo por dinâmica externa, repetindo padrões, achando que é destino, que começa até que você começa a dominar, você começa a identificar a origem, e esses estados de reação, você desloca a sua posição na polaridade. Você antecipa ciclos, você escolhe a causa, você domina esses princípios. E você dominar esses princípios não é você se tornar místico, é você se tornar lúcido. É compreender que sua experiência não é caótica, ela é estruturada, que a estrutura pode ser operada. Você está no controle. Esse princípio de movimento está pronto para que você entre em movimento. Só para a gente entender agora aqui, para finalizar, eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas. Os princípios herméticos, ele entra em 3 camadas, como eu falei. A camada psicológica, que seria o mental, a camada energética, que é uma camada mais física, e uma camada espiritual. Então, se eu domino os princípios herméticos em uma única camada, dificilmente eu vou ter condições de manipular tudo. Por isso que, às vezes, puxa, eu já entendi os princípios, eu faço os exercícios de visualização, eu não consigo... Eu não consigo fazer... eu faço o exercício de mentalização, eu tentei cocriar, eu não consigo. Porque você opera em uma única camada. Percebe que isso talvez seja a coisa mais óbvia e você não tinha parado para pensar. Semana passada a gente teve uma vivência aqui no Espaço Luna e a gente abordou um pouquinho disso. A Lucy, o Michael, que estava aqui com a Mari, super entendeu a potência que pega quando você trabalha corpo, mente e espírito. Porque daqui a pouco eu posso ajustar esse mentalismo através da minha postura, mudar a forma de pensar, ok. Mas esse transtorno pode ser, essa dor, essa demanda, pode ser de cunho espiritual, por exemplo. Não é que você vai se tornar um sacerdote de alguma religião, você pode com um olhar mais espiritualista. Eu posso aprender a manipular de forma espiritual. Quando o problema é físico, eu trabalho em origem física, e quando for mental, psicológico, psíquico, eu também sei manipular. Então, você tem que saber manipular os 3 pontos. E só isso que eu falei agora, você vai pegar pessoas que se dizem de escolas iniciáticas, que estudam, e eles não sabem isso. Eles olham o mentalismo apenas como um. E não é o mentalismo, todos os princípios. O princípio de causa e efeito, por exemplo, ele pode ser uma causa espiritual, pode ser uma causa física, uma causa energética, que é o ambiente que você está. Então, tudo vai ter os 3 pilares. Dentro do mentalismo, a realidade é a interpretação do evento. A realidade é a interpretação do evento. O evento não dói. Puxa, Marcelo, você está falando... Puxa, se você perder um ente querido, não dói. O que dói é a interpretação que eu tenho sobre isso, sobre as minhas crenças, digamos, o apego que eu tenho com aquela pessoa, o vínculo emocional que eu vou ter com aquela pessoa. O evento não dói, a narrativa dói. O significado que você dá a isso dói. Então, nós vamos aprender a manipular isso. Isso no plano
Psicológico, o evento não dói, o que dói é a interpretação, porque a minha mente interpreta e me dispara uma carga emocional. Na camada energética, o campo gera ideias repetidas que moldam a sua vibração. Então, um pensamento repetitivo, ele muda, né, o primeiro princípio de vibração. Então, eu posso pensar naquela dor, posso pensar no que eu não tenho, e isso vai continuar vibrando, e eu estarei no meu princípio de vibração baixo. Ou seja, estarei ritmo. Ritmo é vibração. Imagina um pêndulo. Um metrônomo, a velocidade do ritmo é a vibração. A vibração, ele tem ritmo. Uma vibração lenta, uma vibração rápida, ele fica quase que imperceptível. Então, um pensamento... então, se eu fizer um pensamento repetitivo, eu posso mudar a vibração também. Na camada espiritual, a consciência matriz é criadora. Ela não está apenas vivendo uma realidade, ela está participando de uma criação. Preste atenção. Eu imagino que eu estou só vivendo. O meu espírito está participando de todo esse fluxo do universo. O meu espírito, ele é mais sábio do que eu. Ele sabe que ele é uma parte importante do universo. E a maioria das... desculpa a minha arrogância. Eu sei que eu estou participando do movimento do universo. Pelas pessoas que eu já ajudei, pelas pessoas que me seguem, eu sei que eu estou participando de algo. E algumas pessoas são apenas figurantes, personagens. Numa linguagem mais atual, NPC. Personagem não controlável, aquele do videogame que fica caminhando de um lado para o outro sem função. Então, o meu espírito sabe. Uma pergunta que eu faria para você agora: o que eu estou criando de forma inconsciente ou consciente? Pense sobre isso. O que está acontecendo agora está acontecendo de forma consciente ou inconsciente? E tudo está no mentalismo. Então, eu posso voltar para o primeiro passo, mudar a forma que eu penso, mudar a minha vibração física e elevar para o espiritual. Então, percebe que eu falei que acho que 40 minutos. Eu falei 40 minutos. Parece pouca coisa, mas é bastante coisa, se você pensar. E nós ficaremos praticamente 2 dias no nível 4, trabalhando esses princípios herméticos, só que com exercícios. Eu vou explicando um pouco disso, porque depois, futuramente, a gente pode fazer encontros e falar, desenvolver em grupos de estudo. Mas percebe como é profundo o hermetismo? Eu trouxe uma fagulha e ele, pelo menos para alguns, ele bate um momento de reflexão. Então, talvez você não tenha visto tanto valor quanto eu vejo nisso, mas você aprender a aplicar esses princípios herméticos na prática, ele tem muito mais valor do que qualquer terapia, do que qualquer ferramenta, porque ele é a ferramenta da ferramenta. Então, o Vitor é um especialista em PNL, sensacional. Se ele aprender a aplicar os princípios herméticos com a PNL, ele é outra pessoa. A Lucia, eu trabalho como se diz, facilitadora de Kundalini, genial. Quando você aprende a manipular essa energia com os princípios herméticos, tudo vai ser diferente. Mas, claro, é para quem quer assumir o compromisso e a responsabilidade com a sua vida, para quem quer levar resultados acima da média, princípio de causa e efeito, você vai gerar efeitos nas pessoas, vai gerar uma nova causa, porque você vai ser muito mais requisitado, o valor do seu atendimento vai ser muito maior, você vai ter uma agenda cheia, a sua vibração muda, porque você vai ter uma satisfação, você vai estar em outro nível. Tá? Então, no nível 4, Vitor, nem o Vitor sabe o que eu vou fazer no nível 4. A gente vai trabalhar esses princípios herméticos, claro, um pouquinho de embasamento é preciso para você entender, mas nós vamos vivenciá-los com exercícios práticos na sala de aula, para que você domine.
Nós teremos um portal, mais um portal, ainda teremos o portal de Kundalini, Quintessência, o da cinza, e o Renascimento na Árvore, teremos ele ainda, e teremos o portal de fogo. Cada noite teremos um portal. Vamos trabalhar também com um pouquinho de linguagem de microexpressão, mas um pouquinho básico do protocolo do Paul Ekman, que eu manjo um pouquinho, mas muito mais nessa linguagem primitiva, das mãos, do corpo, dos ombros, a respiração, contrair a mandíbula. Isso aí na anamnese, vocês podem ver, vocês já viram fazendo no curso que eu vou atender a pessoa fala uma coisa, eu pego ela na mentira na hora. Então, se a Jennifer me traz, porque é culpa da minha avó, então eu posso aplicar uma técnica genial sobre aquele problema. Só que às vezes nem ela sabe a origem. E podem acreditar, o que eu falo é muito pouco. Eu penso muito mais, o meu processo muito mais, e o meu corpo fala muito mais do que eu posso emitir de sons. Então, eu quero convidar vocês aí para... O Vitor vai falar com vocês agora aí sobre essa vivência de março, que eu estou ansioso. Vai ser 5 dias daquele jeito que começa e não temos hora para acabar. Muitas experiências, é processo realmente de cura para vocês. Mas muito mais, não é a cura. Você faz o corte, você coloca o antibiótico, você cura, faz a sutura. E você se corta porque o espinho... Tem espinho amanhã de novo. Então, é você fazer a sutura e aprender a construir sua armadura. Depois disso, algumas pessoas vão dizer que você não tem coração. Mas você vai ter. Eu tenho um aqui novinho, com 3 safenas e 2 mamárias. Estou aqui. Vitor, é com você a palavra, meu irmão. Então, vamos lá, Marcelo. Eu estava achando bem interessante o que você estava falando. Depois... só antes de você começar, depois pode deixar o pessoal perguntar, você fala e depois deixa eles perguntar. Isso, perfeito. Eu ia comentar sobre isso, porque até eu, assistindo aqui, eu começo a identificar um pouquinho dessas semelhanças e do alinhamento com tudo aquilo que a gente vive nos nossos conhecimentos, naquilo que a gente trabalha, né? Eu trabalho, e meu grande foco é a programação neurolinguística, é claro, e eu percebo um alinhamento com tudo isso, né? Então, bem interessante. Pessoas, eu só peguei um minutinho aqui do tempo do Marcelo, antes de abrir para vocês fazerem perguntas, porque algumas pessoas chamaram aqui no WhatsApp para perguntar sobre a formação que a gente vai ter agora, essa imersão de níveis 3 e 4. E aí, rapidamente, eu vou passar algumas informações aqui. Eu sei que algumas pessoas já conversaram com a gente, já estão inscritas para essa imersão, e vai ser a primeira turma. Vai ser a primeira turma de nível 4. A gente até então tinha até um nível 3, né? E já há algum tempo o Marcelo comentava que ficava muito pouco tempo para entregar todo o conhecimento, até porque quando entra nesse caminho, né, onde a gente vai para um nível um pouco mais espiritualista, vamos dizer assim, ou conhecimentos mais antigos, né, mais filosóficos, é um pouco mais desafiador, porque se passa só teoria, e agora a gente tem um exemplo disso, né? O Marcelo estava passando uma teoria, e na teoria isso fica um pouco complexo, né? Fica um pouquinho desafiador da gente entender, e precisa vivenciar isso. Então, ele já sentia esse incômodo de não poder fazer, né, as vivências nesse sentido, alinhando com tudo isso, porque é isso que embasa toda a filosofia dele, todo o trabalho dele, né? E cada vez mais, porque cada vez mais ele se aprofunda nessa seara. Então, nada mais justo do que a gente trazer isso para dentro da formação, né? Trazer isso para dentro da formação. E mais do que isso, dar a oportunidade das pessoas que vão para a formação, de fato, entenderem o que está acontecendo ali. Porque a gente sabe também que muito daquilo que o Marcelo aplica dentro dos mais diversos níveis, né? Seja no nível 1, 2, 3, mas principalmente no nível 3 antes, muitas pessoas vivenciavam, passavam o processo, ouviam a aplicação, mas não entendiam o que estava por trás, o que estruturava isso. E então, justamente por isso também, para que realmente vocês que vão para os níveis mais avançados
saiam de lá dominando de verdade, saiam de lá dominando com maestria, porque eu acho que esse é o ponto, é nós nos tornarmos mestres nessa área. Afinal de contas, muito poucas pessoas ainda dominam esses conhecimentos. Hoje está muito mais popular, mas no Brasil, mas num nível muito mais raso, né? Muitas pessoas têm o contato com esses conhecimentos, mas não dominam de fato. Então, justamente por isso. E vai ser a primeira turma, vai ser em Ibiúna. Por enquanto, é a única turma que a gente tem agendada. É possível que a gente tenha mais uma turma no Rio Grande do Sul esse ano, que vai ser daí a primeira turma no Rio Grande do Sul, mas ainda não está certo. A gente está tentando ajustar datas. O que a gente tem de fato é essa turma de nível 3 e 4, que vai ser agora nos dias 11 a 15 de março em Ibiúna. Vão ser 5 dias de imersão. Óbvio que é exclusivo para quem já fez o nível 2 ou para quem já fez o nível 3 também. Então, quem fez o nível 2 e quer migrar para o nível 3 e 4, a gente tem uma condição muito bacana. Para quem já fez o nível 3 e vai migrar para o nível 4, vai acessar o quarto nível da formação, aí sim, aí é uma condição ainda mais especial, porque para essa primeira turma é um valor muito simbólico, né? É um investimento muito simbólico para quem que já fez o nível 3, vai para o nível 4. Tá? O fato a gente está muito próximo já dessas datas, e eu sei que muitas pessoas têm interesse em participar, mas ainda não confirmaram presença, ainda não reservaram o hotel. Ainda hoje eu estava conversando com o pessoal da pousada, e eles me falaram, olha, tem algumas pessoas que entraram em contato com a gente, não confirmaram ainda a reserva. E aí eu sugiro que quem já fez a inscrição e ainda não fez a reserva de hospedagem, que entre em contato com o hotel e faça a reserva. E para aqueles que pretendem, que ainda não fizeram a inscrição, mas já tinham interesse, ou para aqueles que ainda não sabiam que ia ter e agora descobriram e têm o interesse de participar, chama a gente aqui no WhatsApp. Eu vou colocar o WhatsApp aqui nos comentários. Chama a gente no WhatsApp, a gente tem uma condição super, super, super especial para quem decidir ir para o nível 3 e 4, mas a gente só vai conseguir liberar vagas entre hoje e amanhã, talvez até o final dessa semana, tá? Porque depois eu já não sei se vai ter vagas, eu não sei se ainda vai ter tempo hábil, inclusive do pessoal do hotel, porque eles nos passaram que eles precisam de tempo para organizar lá também. E a gente precisa entregar algo que faça sentido para todas as pessoas que vão para esse nível. Então, justamente por isso, eu sugiro que quem tem interesse de participar dessa turma, vai ser a turma inaugural, é algo muito simbólico, vai ser algo que com certeza vai entrar para as nossas histórias. Né? Então, quem tem interesse, chama a gente no WhatsApp, eu vou colocar os 2 números de WhatsApp aqui do Instituto, aqui nos comentários, chama a gente, e eu passo todas as informações, eu mesmo, as meninas aqui também, enfim, passam todas as informações para vocês, com detalhes, a condição que a gente preparou para vocês participarem dessa turma. Tem gente vindo de vários locais do país, então daqui a pouco, mesmo que você não seja de São Paulo, mas pretende ir, daqui a pouco pode combinar com outros colegas que vêm do Paraná, de Santa Catarina, de Minas, daqui a pouco não precisa nem pegar um voo, pode ir de carro, dividindo os custos com os colegas que vão de carro, tá? Porque eu sei que tem gente que vai de carro para essa imersão. E o fato é que, como eu disse antes, por enquanto é a única turma que a gente tem agendado. Então, talvez aí seja uma oportunidade de realmente acessar esses níveis mais profundos de conhecimento. É claro que, além de toda a formação presencial lá dos 5 dias, a gente vai ter alguns outros encontros que vão ser exclusivos para esse grupo, tá? E é aquilo, são conhecimentos que ainda estão só de posse do Marcelo, que são conhecimentos que ele vai transmitir pela primeira vez e para esse grupo. Então, se você realmente tem desejo de dominar esses conhecimentos, de aprofundar, né, e se tornar realmente um especialista, né, nessa área, talvez um dos maiores especialistas do Brasil, porque hoje pouquíssimas pessoas, né, quase nenhuma pessoa tem acesso a esses conhecimentos. Como eu disse, vai ser a primeira vez que o Marcelo vai transmitir esses conhecimentos na prática dentro dessa imersão. Ok? Pessoas, eu vou entregar de novo para o Marcelo, e aí a gente incita vocês a fazerem perguntas sobre tudo que a gente viu aqui, talvez até sobre outras coisas que o Marcelo não comentou durante
esse conteúdo que ele estava entregando, até de outras formações que vocês já participaram de hipnose não verbal, mas só de hipnose não verbal aqui, tá? Não vamos falar sobre hipnose clínica, sobre PNL, sobre outros assuntos. Hipnose não verbal, magnetismo, mesmerismo, sobre o hermetismo, e aí fiquem à vontade agora para interagir com a gente, beleza? Marcelo. Olá, tudo bem? Estou só fazendo um history aqui. Pessoas, façam stories, tirem fotinho, façam vídeo, postem no Instagram, nos marquem, isso é muito importante para nós também. Os nossos perfis aqui é Marcelo Hipnose, que todo mundo já conhece, imagino eu que todos já sigam ele lá, se não seguem, sigam, por favor. Meu perfil é ovitor.silveira, super fácil de achar lá no Instagram, e SIHP, que é a sigla do nosso instituto aqui, né? Então, sigam, nos marquem nos stories, isso nos ajuda bastante, a gente fica bem feliz. Vamos lá, está aberto. Olha, o Vitor está falando bem, ele tem ensaiado bem, cara. Ele fica na frente do espelho. A Fran, não, a Fran acho que foi lá do Ademar também que ela fez. Não, ela fez o 3 agora. A Fran ficou bastante tempo esperando. Ela fez, eu acho que foi, né? Ela fez a inscrição e foi passando, e não dá nessa turma, vou na outra. Não Quem dá fez até que ela conseguiu. Quem fez antes lá na Ademar com o Michael foi a Leia, que era amiga dela. Porque eu confundi que ela era tipo Sandy Júnior. Vamos lá, quem vai fazer uma pergunta? Rápido. Eu gosto do pinga-fogo. Perguntas. Sônia. Cadê a Sônia? Fala, abençoada. Liga o som. Fala em Libra, Sônia, pode ser também. Não. Vamos ligar o som. Boa noite. Boa noite, querida. Pelo que eu entendi, a lei, tudo é mental. Então, uma das formas de eu conseguir mudar é assim, quando eu tenho um pensamento, eu tenho que mudar essa forma de pensamento, atacando ele de uma forma diferente. Rasamente, sim. Rasamente, vamos lá. Mas tem os 3 pilares: físico, psíquico. Tá, vamos lá. Só ajustando. Não são leis, são princípios. Você é jurista, você sabe. A lei pune. Sim. A lei proíbe. O princípio, me mantém. Tipo, você disser, Marcelo, eu não vou matar uma pessoa porque meus princípios não permitem. Algumas outras pessoas, eu não mato uma pessoa para eu não ser preso. Ok, mas vamos lá. Seria muito fácil eu pensar, tudo é mental, o todo é mental. Só que aí, um segredinho que eu vou dar agora, antes de você fazer essa inscrição para o nível 4, já faz agora. Só que esse princípio mental, do mentalismo, que é o primeiro, ele vai impactar em todos os outros. Então, antes de eu alterar, não adianta eu alterar, vou pensar numa praia e mudou tudo. Não. O que esse pensamento muda? Ele está trazendo uma vibração negativa, um ritmo diferente, ele está alterando o meu feminino, ele está trazendo um efeito na minha vida que é uma bosta, aí eu preciso olhar para o causa e efeito, a causa e efeito está dependendo da vibração. Então, é muito mais do que você entender como esses princípios se entrelaçam. E são só 7. Então você pensa, puxa, parece bobo. Como é que 7 princípios vão dominar, vão reger o universo? E é exatamente isso. Nós que vamos dificultando. Mas você entender, bom, esse pensamento gera tal coisa. Eu posso ser refém dele o resto da vida. A vibração, a correspondência, aí entender aonde, aí isso que vocês vão aprender. Aonde identificar quais outros princípios ele está afetando, e eu faço ao contrário, volto pelo mentalismo e vou ajustando um por um.
Olha que confuso, Tonete. Aí vai ser para louco. Pelo que eu entendi, vamos supor, é um círculo onde existem 7 princípios e um deles está em desequilíbrio. Então, eu preciso achar o que está desequilibrado e equilibrar ele para que o resto funcione. Ou mudar, porque quando, como eu falei, é como um jogo de xadrez. Se eu movo uma peça, você tem que mover. Então, se esse pensamento não está ajustando, eu posso mudar a vibração, por exemplo, e se eu estiver vibrando em hertz mais elevados, eu não consigo pensar numa vibração mais baixa. As frequências não se conectam. Tá, obrigada. Ó, se vocês acham que isso é papo de louco, tinha que um dia instalar uma câmera aqui em casa com o Mike Almari e eu e a Tatiana às 4h30 da manhã, falando de vidas em outros planetas. Sem beber água, bebendo café, a gente não bebe. Comendo doce, é claro, sem parar. Torta e rapadura, tudo isso. Aí é papo de louco, mas é muito enriquecedor. Com o Vitor também a gente tem uns diálogos estranhos às vezes. A gente seria internado facilmente. A culpa é do psiquiatra que deu alta, Vitor. Vamos lá, quem já faz a tua inscrição logo, Sônia, não perde tempo. Opa, tá bom, obrigado, Glória. A Sônia já fez a inscrição. Eu não sei se ela já reservou o hotel, mas a inscrição ela já fez. Já está lá desde o último curso, lá em São Paulo, já está tudo reservadinho. Ótimo, ótimo. Mais pergunta aí, Vitor. Abre para mais uma pergunta, eu quero responder. Ó, a Marina ali, cara, ela e o Edmundo estão com o pé que é um leque para ir para São Paulo. Falta só dizer vamos, ela vai. Mais ou menos isso. Eu já sei, fala com o Edmundo, mas se for, porque ele pode levar o queijo igual, não estraga até São Paulo. Se for de carro, dá Tem tempo. que levar o queijo, né? Não é do doce de leite, o Tomás pelo doce de leite agora. Ah, você quer doce de leite também, tá. Obrigado. Vai mais de leite com queijo, com doce de figo, goiabada, vai tudo junto. Tudo, faz um kit mineiro. Olha lá, Vai qual hotel mesmo? A Vanessa está perguntando ali, Vitor. Responde para a Vanessa ali. Hotel Fazenda Bandeirantes, em Biúna. É um lugar bem interessante ali para quem já foi, Vanessa. É um lugar simples, mas a gente tem total liberdade lá para fazer todas as dinâmicas. A alimentação é muito boa, eles são super atenciosos com a gente. A gente consegue ficar até de madrugada com total liberdade. E também, outra coisa importante, a gente chegou a fazer num outro hotel ali em Ribeirão Pires, que era bem melhor as instalações, só que teve eventos que a gente está lá e ter ali, ao mesmo tempo, um casamento evangélico, um outro encontro da igreja, então vários eventos ao mesmo tempo. E lá em Biúna eles pegam só para a gente mesmo. Então a gente faz fogueira, faz vivência, faz o que quiser fazer. O Kiko vai perguntando se vai ter costela, costelão. A gente está fazendo agora costela de frango. Ela é mais rápida para assar, mas é costela igual, né? Ou de pombo, ela fica pequenininha assim, vai ficar uma delícia também. Então, você que quer fazer parte dessa primeira turma, aí você vai ser em Biúna, vai ser muito legal mesmo. A gente vai estar lá com toda a pegada para fazer toda a entrega. Então, vai ser bem interessante vocês entenderem sobre esses princípios herméticos aí. Até o Vitor vai fazer esse curso, essa vez, como aluno. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz, viu, Marcelo? Não o nível 4, claro que vai ser a primeira vez, mas os outros níveis... Então, o Vitor pode facilmente raspar a cabeça, ele faz o curso por mim. Fala, Michael. Então, Marcelo, eu acho que eu quero parabenizar vocês por a iniciativa do nível 4, porque é a cereja do bolo, né, que é necessário dentro das tuas formações, porque tu fala do hermetismo, né, e possivelmente muitas pessoas não entenderam, porque parece complexo, mas quando tu leva para a tua realidade é até bastante simples, né? Eu acho que nós estamos fracionados, né? E o hermetismo ele te ajuda a integração de corpo, de mente, de alma.
E muitas coisas que você faz, Marcelo, que eu acho que muitos dos teus alunos querem pensar, mas como é que o Marcelo faz? É porque tu aplica os princípios herméticos, até nas terapias. O tempo todo. Totalmente. Então, esse nível 4, cara, para mim vai ser, não sei, em espanhol se diz pós-grado, não sei em português como é que se diz, doutorado, não sei se é doutorado, o doutorado na parte do magnetismo, porque o magnetismo, ele nasce do hermetismo. Exatamente. E tu tem muito cuidado no nível 1, no nível 2, de não trabalhar muito isso para não ferir muitas pessoas e suas crenças. Mas eu acho que se nós que já estamos aqui no nível 2 e 3, cara, é necessário fazer essa formação, porque é o que vai unificar o corpo, a mente, a alma, com consciência. Entendi. Para mim é isso aí. Então, obrigado. E você e a Mari vão estar, provavelmente, se eu não estou enganado. Se Deus quiser e o bolso permitir... Ah, o bolso permite. O Michael ele foi fazer o nível 3 da esposa dele em São Paulo, porque só tinha aquela turma, ele é do Uruguai, imagina quanto que a pessoa viajou para fazer. Mas quem quer, dá um jeito. Conhecemos a Sônia lá em São Paulo. Claro. Oi, Soninha. Então, ali para você que já deu esses primeiros passos, como o Michael falou, no nível 1, no 2, eu vou pegando leve, porque vai batendo, às vezes, de frente com algumas crenças. E, claro, quando você se torna um mago, um alquimista, quando você se entende a religião, a crença da Sônia não bate de frente com a minha jamais. Eu posso parar e ouvir perfeitamente o que ela tem a me dizer, talvez não faça sentido para mim, mas um mago ele também não julga. Então, por isso que quando a gente já está nesse nível aqui, tudo é possível. Quem mais vai trazer mais uma pergunta? A Lucy está pensando como ir para São Paulo, Lucy. Que loucura, né? Só ir, Lucy. Eu já sei pela carinha dela, eu conheço. E ela ia fazer sucesso em Ibiúna. Ela e a Sônia junto não tem mais ninguém. Olha, dá uma dupla boa, Lucy. A Sônia é parceira também. Super fácil. Na próxima. Tem até ônibus, dá para ir de ônibus, bem confortável. Eu espero, vou fazer aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos lá, quem quer fazer mais uma pergunta, Vitor? Senão eu deixo você já ir falando com as pessoas aí, já reservando. Lembrando que é limitado o nível de alunos lá até pelas acomodações. Né? Não é um hotel tão grande. Então, se você tem interesse, pula para dentro, porque tem gente de todo mundo. Marina já fala com o Edmundo ali, já resolve hoje. O princípio hermético de ritmo tem que funcionar, tem que ser um ritmo acelerado. Entra na vibração positiva agora e fala com o Edmundo e já resolve. Tá vendo aí, né, Ed? Já tá mandando já. Tá vendo, né? Já resolve enquanto é tempo. Então, pessoal, eu vou deixar vocês aqui, podem ficar com o Vitor aí, não sei se ele vai falar mais alguma coisa. Eu vou me retirar, que eu tenho... Vou levar minha avó no jiu-jitsu agora à noite. Olha que a Natália, como você consegue dar aula no nível 1 sabendo tanta coisa? Princípio de correspondência, Natália, o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, um mago ele caminha na luz, na sombra, em qualquer lugar, e consegue se adaptar porque ele sobrevive em qualquer terreno. Eu tenho um compromisso agora, Vitor, eu tenho a troca de faixa da minha avó no jiu-jitsu hoje, 82 anos, então ela levou a vida para chegar nesse objetivo. E ela não conseguiu fazer o ano passado a prova por causa da gravidez dele. Agora Sim. a criança nasceu, está tudo bem, então agora ela vai fazer o teste de faixa dela. Fantástico. Boa noite, um beijo a todos. Bom rever umas carinhas aqui, fazia tempo que eu não via. A Ivone, uma querida também.
Soninha, nem todos eu consigo ver. A Ângela. Ângela, vem para dentro, Ângela. Cai enquanto é tempo. Beijo. Pessoas, a gente vai encerrar em seguida, é claro, mas deixo aqui mais uma vez o nosso convite para irem, quem tem interesse, aproveita essa oportunidade, até na questão do investimento. Tá? A gente não fala muito sobre o investimento financeiro, porque quando a gente se apega só aos números, é claro que é muito superficial. É a entrega, o conteúdo, o valor que tem é inestimável. Mas, para quem vai para essa primeira turma, a gente fez uma condição realmente diferenciada. Diferenciada mesmo. Para quem fez só até o nível 2 e pretende ir para o nível 3 e 4. E principalmente para quem já fez até o nível 3 e vai para essa primeira turma de nível 4. Tá? Porque o investimento para as próximas turmas vai ser bem mais relevante do que esse, dessa primeira edição. Então, também é uma oportunidade que a gente está ofertando para quem já está com a gente aqui há algum tempo. Afinal de contas, nós temos muitas turmas, muitas pessoas que já foram até o nível 3, e o foco realmente é trazer essas pessoas para fazer, como o Michael disse, né, fazer esse doutorado, essa pós-graduação no magnetismo, porque a gente acredita que é isso que vai alinhar tudo, que vai costurar tudo, né? Aquilo que a gente já viu ao longo de toda a nossa jornada no magnetismo. Inclusive, para quem já fez em outras escolas, né? A gente sabe que tem poucas escolas no Brasil, mas tem sim outras escolas. Então, mesmo para quem já foi para outras escolas e teve contato com esses conhecimentos, esse nível 4 vai ser o que vai complementar tudo e vai estruturar tudo. Então, pessoas, é uma oportunidade muito bacana. Quem tem interesse, chama a gente no WhatsApp ali. Eu vou deixar lá no grupo também o número de WhatsApp, então nos chamem, porque realmente vai ser uma edição histórica, beleza? Amanhã a gente tem o nosso encontro do grupo de estudos do Instituto aqui, aí obviamente o Marcelo não participa e não vai ser sobre hermetismo, porque hermetismo é com ele. Aqui no grupo de estudos a gente vai falar sobre hipnose, sobre PNL, sobre neurociência e mais um monte de coisas. Amanhã à noite a gente tem um encontro, seria na quinta, que é o dia habitual, mas como na sexta-feira a gente vai estar indo para São Paulo, porque tem formação de nível 1 em hipnose não verbal lá em São Paulo. Inclusive, para quem já fez as formações e quiser reciclar a formação de nível 1 nessa turma de fevereiro, desculpa, a gente está em fevereiro, né? Vai ser nesse final de semana. Aí nos chame também ali, porque é possível que ainda tenha vagas de reciclagem, tá? E aí não vai ter custo nenhum na reciclagem dentro do limite de vagas que a gente tem disponível. Eu sei que algumas pessoas já vão para reciclagem. E é uma oportunidade de rever os conhecimentos, de estar em contato com a gente também, com o Marcelo, é uma oportunidade bacana. Mas justamente por isso também, como a gente vai estar nessa organização, então na quinta-feira a gente não faz o encontro, fazemos amanhã. Beleza? Quem quiser participar com a gente, sempre é de grande valor, ok? Pessoas, eu quero agradecer a presença de vocês, ficamos sempre muito felizes em cada oportunidade que nós temos de fortalecer mais esses laços, de falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente faz aqui dentro. Eu sempre fico muito feliz de poder ouvir o Marcelo também, ele sempre traz algo de grande valor para nós, a gente sempre tem a oportunidade de aprender algo a mais. Então, inclusive assim, se alguém tiver mais alguma pergunta sobre a formação, é claro, sobre os conhecimentos com o Marcelo, faça agora, senão a gente encerra e aí nos chama lá no WhatsApp, porque aí a gente passa todas as informações bem detalhadas, ok? Tudo certo? Então encerramos por aqui. Espero encontrá-los, vocês, nos nossos encontros aqui online, nas nossas formações presenciais também, porque afinal de contas, principalmente as formações presenciais não tem preço. Esse contato pessoal, esse contato ao vivo, esse contato físico é algo impagável, além dos conhecimentos, ok? Pessoas, um grande abraço a todos, uma excelente noite de terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau.